Olá, tudo bem? Você gosta de ler e tem o hábito de leitura? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. Nós ficamos atrás dos nossos vizinhos Venezuela e Argentina. No topo da lista estão os países asiáticos, como Índia, Tailândia e China. Hoje no Miscelânea nós vamos falar sobre o hábito da leitura, os desafios para a publicação de livro e a leitura online. Fique com a gente! Recebemos aqui no estúdio a publicitária e autora de livros Ana Pirolo. Também temos o Jonathan, de 11 anos, que está acompanhado de sua mãe Cristina, que leu 114 livros em um mês. Jonathan, 114 livros é muita coisa. Primeiramente, bem-vindas. Obrigada. Mas 114 livros é muita coisa. Me conta, como que foi essa rotina sua? Quando eu chego da escola, eu tomo café e já vou ler. Eu fico até umas 1 hora da manhã lendo. Você fica lendo, então, durante o dia inteiro? Uhum. Mas como que começou? Você lê por um projeto da prefeitura, né, que disponibiliza livros online. Foi a escola que te apresentou? Como que você conheceu esse projeto? Pela escola. Pela Apresentou escola? para todos os alunos. E mãe, me conta, o seu lado como mãe, como que é dosar os estudos com a leitura? Olha, como que eu posso, assim, mais aqui dizer? Ele é assim, que nem ele mesmo disse, ele chegava, já lavava a mão, computador. Eu falei assim, Jonathan, vai comer alguma coisa? Já vou, mãe, daqui a pouco já vou. E ali ficava. E eu, como sendo, assim, os orgulhos, né, assim, eu ficava ali. Aí incentivando para ele alcançar, ele chegou aonde que ele ia, né? Tá toda emocionada, Um o olhinho tá até brilhando, gente. Pouquinho. Mas é porque é muito novo, né? É e já verdade. se interessar por estudos, eu até queria falar isso com você, Ana. Você tem um livro infantil, né? E eu vejo que você está sempre em escolas, divulgando Sim. livro. Você percebe que hoje a criança ela tem esse hábito de ler, de se interessar pela leitura? Olha, são vários fatores que poderiam influenciar a criança. Por exemplo, a escola. A escola é um fator fundamental. A escola, quando ela incentiva a leitura, ela vai criando aquele serzinho assim que vai ficar fissurado, como o Jonathan, que curte a leitura, né? Mas eu acho também que a família também é fundamental. Uma família que lê, vai ter filhos que leem também. Então, eu acredito que a criança, quando ela é estimulada, ela vai na leitura até se tornar adulto, até ficar velhinho. Então, eu acho que depende muito dos fatores externos para estimular, mas a criança ela é aberta à literatura, desde que a literatura consiga libertar a imaginação dela. O que eu vejo no Jonathan é justamente isso, né? Essa coisa dele ler e ele sai, ele vai viver outros mundos para depois voltar, né? Na casa de vocês tinha esse hábito ou foi uma coisa particular dele, assim? Olha, em casa tem os cantinhos dele que tem os livros, tudinho lá. Antes dele pegar, dormir, ele já lia. Ele já folheava página por página. E ali foi. Até que, portanto, aí surgiu a massacre da árvore, lá de livros, aí que ele disparou. Então você vê que já tem o tem querer esse- ali, é, né? O interesse. Provavelmente ele vai incentivar a família inteira a ler. Daqui a pouco está todo mundo compartilhando a leitura com ele. Você gosta quando outras pessoas sentam também para ler com você, já? Aham. Você vai compartilhando assim. Por exemplo, quando você lê um livro, depois você vai contar para alguém a história. Nossa, eu já li um livro sobre isso. É bom, né, mãe? Tá sempre apoiando esse lado. Excelente. O que eu puder fazer ali para ajudar, para apoiar, para incentivar, ele pode contar O comigo. papel e entra o que a Ana falou, né? A família e a família escola. e a escola, né? E Ana, É qual que é fundamental. o maior desafio para escrever para pessoas nessa idade, para crianças? Eu acho que o maior desafio é entender o público, quem está lendo, né?
Então, por exemplo, crianças de ensino fundamental 2, por exemplo, até 9 anos de idade. Então, tem um determinado tipo de leitura específica para essa criança. Então, uma parte é a ilustração, outra parte o texto. Existem aquela conotação de valores, inserir valores no livro. Então, dependendo do que a criança está lendo, ela está sendo, como é que se diz? Ela está tendo contato com valores de vida, do dia a dia, né? Então, eu acho que o principal é isso. Para quem gosta de ler, quer ser um escritor, se tornar um escritor, tem que saber para quem que ele está escrevendo. E adaptar a escrita, a ideia, né, para esse público, né? Até mostrar, né, Ana, esse livro Galo Azul, que é o seu texto, sua ilustração. Isso. Queria que você contasse um pouquinho sobre a história desse livro, de onde surgiu a inspiração. Bom, o Galo Azul, a princípio, posso dizer que é uma história verdadeira. Tudo que está escrito aí é pura verdade, até os absurdos. É um fato que aconteceu na minha infância, quando eu morava no Rio de Janeiro. E a história, realmente, a personagem sou eu, a história conta, tem esses valores de família, né? Dentro da... E o personagem principal, que é esse pintinho chamado Pimpolho, ele existiu mesmo. Ai, que legal! Inclusive, você comentou que ele concorreu ao Prêmio Jabuti. Ele foi selecionado, passou pela primeira seleção, né, de livros, né? Que o Jabuti, ele já elimina os livros logo no início, né? Então, quando eu vi que tinha passado, falei, nossa, que maravilha! Como foi esse sentimento? Eu nem sei. Eu cheguei, eu falei, gente, o livro passou, agora vamos ver até onde ele chega, né? Mas aí houve, ele não deu a continuidade para chegar entre os 10, mas ele já teve uma primeira seleção para o Jabuti. Legal. Parabéns. Obrigada. E, Jonathan, tem algum livro seu preferido, algum gênero que você goste mais de ler? Poesia. Poesia? Por quê? Você gosta? Tem alguma coisa assim especial? Porque fala sobre as coisas que eu mais gosto. Que coisas que você gosta de ler? Tipo futebol. Quais coisas você gosta de ler sobre? Que tipo de história, por exemplo? Menino Maluquinho. Menino Maluquinho? Ai, que legal. Eu adoro poesia também, eu sou suspeita. Meu livro ali no cantinho da cama é de poesia. E é interessante que eu sinto que está aumentando o interesse pela poesia. Você tem percebido isso, Ana? Em todas as feiras literárias que eu participo, mostras culturais, a poesia está sempre presente. Tanto que um dos livros mais vendidos foi do Braulio, é de poesia. Ficaram meses assim como o mais vendido. Eu acho que isso muito está relacionado também à questão de redes sociais. Por exemplo, eu acompanho muita poesia ali em Instagram, em fotos de mensagens. Você acha que tem alguma relação? Eu acho que hoje em dia as redes sociais conseguem encurtar ainda mais a distância entre o leitor e quem está produzindo o conteúdo literário, né? Então, nós temos acesso a vários tipos de escritores, vários tipos de categorias, né? Mas eu acho que a poesia, ela é uma literatura, assim, uma categoria muito assim, intimista, muito pessoal. Sim. Então, muitas vezes, quando a gente lê uma poesia, parece que ela toca a pessoa, né? E eu acho que esse tocar que atrai tantos fãs de poesia, né? Eles falam umas verdades com uma leveza, né? Com leveza. Eu admiro, eu não sou uma poetisa, adoraria ser, mas eu admiro muito os poetas, porque eles têm uma leveza, uma sutileza de escrever coisas do dia a dia, que acabam mexendo com a pessoa, né? Eu escrevo romances, escrevo livros infantis, né? Eu já vou mais assim, né, nesse contexto. Mas quem escreve poesia realmente tem uma sensibilidade aguçada. E, Ana, tem alguma dificuldade de publicação de livros no Brasil? Tem. Hoje em dia, o que acontece, tem duas vertentes na parte editorial, né? Existem as grandes editoras, que elas só vão apostar nos grandes vendedores de livro, né? Então, por exemplo, é muito difícil elas apostarem num escritor desconhecido, porque elas têm que ter a rentabilidade. E tem uma outra vertente das editoras que produz o seu livro, mas não tem aquele crivo assim de falar, não, esse texto é legal, esse texto não é. Por um lado é interessante porque ela realiza o sonho de qualquer escritor, né?
Mas eu acho que para o que você manda para o mercado, assim, pensando no mercado editorial, tem que ser pensado, né? Tem que ser analisado. Você não pode lançar qualquer coisa, né? Então tem essas duas vertentes na publicação. Todo mundo quer a grande editora, que ela investe no autor, né? Mas a maioria das vezes o próprio autor ele entra em contato com essa editora, que ela não tem o mesmo contexto da outra, e acaba produzindo seu livro, né? Ana, eu quero continuar falando sobre isso. Nós precisamos ir para o intervalo e voltamos já já, mais falando sobre esse hábito da leitura. Oi, o Miscelânea está de volta e nós estamos falando sobre a leitura. Estamos aqui com a escritora Ana Pirolo, o Jonathan, um leitor assíduo, e a sua mãe Cristina. E nós antes estávamos falando sobre as dificuldades, né, os desafios para se publicar um livro. Tanto que também num dado do Instituto ProLivro saiu que 30% da população nunca comprou um livro, da população brasileira. E claro que isso tem a questão da desigualdade, tem a questão de uma taxa de analfabetos, né? Tem vários Carol, fatores. o livro é muito caro. A produção do livro, na hora que você imprime, a impressão do livro, é o que custeia mais ainda a precificação dele. Então, eu sempre falo, um livro de R$50, uma pessoa de uma classe D e E, não vai tirar R$50 da renda para comprar o livro. Faz muita diferença numa casa? Faz. Vai deixar de comprar o leite e o pão para comprar o livro. Então, eu acho que deveria ter algum subsídio, alguma facilidade, como é que se diz, de baratear o livro. O problema do livro é o preço. É o preço. Tanto que eu queria falar até exatamente isso. Tem uma dificuldade para publicar, mas tem uma dificuldade também para vender? Aí eu sou muito suspeita, porque eu vendo meus livros para o Brasil inteiro, através da editora online, e eu ainda vendo para o exterior também. Então, o que acontece é você identificar o público. Quando você identifica esse público, a facilidade de vender o livro é mais fácil. O que acontece mas eu sou publicitária, sou mercadóloga, sou da área de marketing, né? Estou me especializando em marketing editorial, então eu sou uma escritora um ponto fora da curva, que eu sempre falo. Nem todos os escritores têm esse discernimento, né? De entender o mercado, entender o que está mandando para o mercado e identificar o público. Então eu acho que para o escritor, no caso, tendo essa visão para o escritor, a dificuldade dele é realmente a venda do livro. Como que vai fazer o livro chegar até as pessoas? Aí tem essa coisa da editora, tem os intermediários, né? Tudo mais. E você sentiu uma mudança de hábito agora com os livros online, inclusive os que o Jonathan usa muito? Jonathan, você prefere ler pelo computador do que na folha mesmo? Por quê? Assim, tem algum motivo? Porque na folha eu sou meio que devagar. Assim, no computador você consegue assimilar melhor a mensagem. Ana, você percebeu que houve essa mudança? Eu acho que depende do que está se lendo, né? Eu acho que recentemente a editora fez uma pesquisa, como ela vende online, ela fez com os internautas, né? E aproximadamente 95% das pessoas responderam que preferem o livro impresso. Então, o que aconteceu no marketing da editora? Não, nós não vamos investir, por enquanto, em livros virtuais, porque o nosso público é impresso. Sim. Então, depende muito. Eu acho que todo mundo está tendo mercado para todo mundo ler. Agora, depende do que você está lendo. O crivo está aí, né? Assim, o que você está lendo, né? Se você está lendo, de repente, um livro tradicional, um livro, como é que se diz, bastante conhecido, tipo Machado de Assis, no online, aí é interessante. Agora, você vai baixar qualquer livro para ler, aí depende do que você está lendo. Sim. E para o autor, existe alguma diferença quando esse livro é disponibilizado online? Olha, eu particularmente, eu posso estar até sendo muito conservadora, muito tradicional. Eu não gosto de ver os meus livros em arquivos circulando pela internet. Essa é a grande verdade. Eu acho que
o maior ativo que eu tenho, assim, o meu tesouro são os meus textos, as minhas ilustrações. Então, eu não invisto em livro virtual por causa disso, mas eu já recebi propostas para transformar os 2 livros infantis em virtual, em e-book. Mas aí eu não aceitei. Eu posso estar sendo muito assim... rígida, né? Mas é estilo também, né? É estilo de cada... Eu invisto no livro impresso. Eu quero que a pessoa pegue o livro, sinta o cheiro do livro, sabe? Aquela coisa que o pessoal fala, os leitores falam, eu gosto de sentir o cheiro de livro novo. Eu gosto disso, né? Mas eu não sou contra ter acesso à leitura pela internet. Eu prefiro que tenha acesso à leitura do que não ter acesso. Claro. Não ter acesso nenhum, né? Sim. E Ana, você escreveu A Senhora do Parque, né? Que é um livro que tem como plano de fundo o Parque Vicentina Aranha. Como que foi essa transição para um gênero mais adulto? Olha, foi... no caso da história da Senhora do Parque, eu resgatei um tempo atrás, que eu mudei recentemente, achei uma pasta com uns escritos datilografados, amarelados, de uma história que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Aí eu peguei, li o texto, falei, nossa, que texto bacana, não pode ficar parado aqui. Aí eu reformulei esse texto e adaptei para 2017. Então é uma história dentro de outra história, né? Foi difícil, porque eu já estava sendo vista, assim, as pessoas me viam como uma escritora de livro infantil. Então, quando eu lancei A Senhora do Parque, houve um baque, assim, né? Um baque do próprio público. Do público, que estava acostumado. Quem comprava o livro era o pai para comprar o livro para o filho. E, de repente, quem estava comprando o livro era o pai. Para ele mesmo. Então, mas a Ana não é livro infantil? Não. Aí a Ana lançou o romance. Mas eu tive uma boa saída, assim, de vendas para o Brasil inteiro, levando o nome de São José, Parque Vicentina Aranha, Vale do Paraíba, Brasil inteiro. Acho que isso foi muito interessante. Cristina, você sentiu que na casa, assim, de vocês também teve essa mudança? Outras pessoas passaram a se interessar um pouco mais pela leitura? Sim. Sim, eu mesmo sou uma delas. Para ler, eu sou uma negação. Mas depois dessa prática do Jonathan... Daí, então, é que né, eu mesmo tinha, mas eu tinha dito, né? Ele num canto e eu do outro. Ele assim, lá no computador e eu lá com meu celular. Cada um no seu cantinho ali, nós... Eu ali. É porque quando um apoia o outro, eu acho que fica mais fácil, né? Fica mais fácil seguir. E, Ana, o seu filho também, né? Quando tinha 9 anos, hoje tem 13? Tem 12. 12 anos. Quando tinha 9 anos, ele escreveu uma história. Deixa eu pegar aqui, O Foguete e a Lua. Me conta, como que foi esse processo com 9 anos ter uma história? Eu achei... A escola foi fundamental, né? Porque a escola a professora pediu para que ele fizesse um rascunho, a turma fizesse um rascunho e passasse a história para o caderno. Aí o Enzo fez isso. Quando eu fui limpar o quarto dele, achei o rascunho. Aí eu olhei e falei, nossa, mas isso dá história. Aí eu chamei o Enzo, vamos transformar essa história, fazer bacaninha, eu faço a ilustração, vamos publicar? Aí até o meu marido ajudou também na finalização. Aí eu nós acertamos o texto e eu fiz a ilustração. Uma curiosidade, a ilustração desse livro ele foi muito mais assim, difícil de fazer do que o do Galo Azul. Porque do Galo Azul, como a história era minha, eu já tinha tudo na cabeça. Essa era uma história de uma outra pessoa. Então eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou ilustrar, pegar a imaginação do meu filho e colocar no livro? Sim. Então esse daí demorou mais um pouquinho. Mas ele te ajudou um pouco nesse processo? Da ilustração, não, só quando eu... como um bom cliente, né? Eu fazia ilustração, Enzo, vem cá, olha, essa aqui... Tá aprovado? O que você achou? Ai, mãe, eu achei bacana. Ah, mãe, não gostei, eu acho que não é assim. Aí ele contava mais ou menos, eu alterava a ilustração, né? Você comentou que antes, né, do programa, que esse livro está sendo vendido para o país inteiro, para escolas. Principalmente para escolas. Escolas do estado do Sul, da região Sul, para Minas, para o pessoal de Minas. E ele está sendo utilizado bastante nessa coisa da dinâmica de você usar a imaginação para você criar o seu foguete e chegar na Lua.
Então eu recebo áudios, vídeos das escolas, fotos de escola com cenários montados do foguete. Eu falei, gente, o que é isso? Eles me mandam, porque uma coisa bacana de vender pela internet, eu tenho contato com quem está comprando. Sim. Então eu vou criando um relacionamento com essa pessoa e ela vai me mandando um feedback. Né? Que bacana. E, Jonathan, fazer uma pergunta que inclusive a Ana também fez essa pergunta no intervalo, que eu acho que é a dúvida ou interesse de muitas pessoas. Você tem vontade de escrever algum livro? Uhum. Tem? Que tipo de livro que você tem vontade? Poesia. Ah, você tem vontade de poesia, mas você tem vontade, assim, quando você se imagina lá na frente, tem alguma profissão, por exemplo, escritor ou não? Você só tem vontade de escrever um livro? E ser jogador. Ser jogador do quê? Futebol. Ah, bom. Gosta de esporte, gosta de meu filho. cultura, você vai desenvolver. Meu filho disse que vai ser jogador de futebol e escritor. Olha que coisa. Mas, Jonathan, eu desejo muito sucesso para você, se você for escrever o seu livro de poesia, se você for ser jogador, o que você quiser ser, saiba que a gente oferece muito sucesso para você, que você continue aí empenhado nos seus estudos. Eu só queria te falar uma coisa. Para outras crianças que estão nos assistindo, eu queria que você falasse para elas, deixasse um recado do porquê que é legal ler. Por que você acha que todas as crianças deveriam ler também? Porque as crianças se desenvolvem mais, aprendem mais a ler, não fica, tipo, gaguejando na leitura. Então é isso. Então que tenhamos mais crianças, né, Ana? Olha, o que todo escritor quer é que a criança inicie na leitura para se tornar um adulto leitor, né? Que a literatura tenha um acesso a todas as crianças, né? Que faça que nem o Jonathan, que vai atrás, que lê bastante. Com certeza ele vai ser um adulto totalmente diferente, porque no fundo a leitura ela transforma as pessoas. Mais desenvolvido, né? Assim como ele mesmo diz. Exatamente. Ele já tem facilidade de leitura, vai ter facilidade para escrever, para se comunicar. Isso aí só soma, não vai regredir em nada na pessoa. De jeito nenhum. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi um assunto muito gostoso, conhecer a história do Jonathan, conhecer mais sobre a história dos livros, Ana. Obrigada. E o Miscelânea vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para ter sempre um novo conteúdo. Tchau, tchau.